Olá, como vai vocês? Tudo bem? Sejam muito bem-vindos. Meu nome é Fernanda, vocês estão no canal de Papo com Além. Hoje nós vamos falar um pouco sobre o que nós podemos fazer nas nossas vidas para mudar um pouco as nossas energias, para se tornar mais atrativos, para atrair dinheiro, prosperidade, até as pessoas certas que a gente precisa ter ao nosso lado. Às vezes nós temos um projeto importante para realizar na vida, algo que está um pouco amarrado ali, que a gente ainda não tem as pessoas certas, né, as pessoas corretas ao nosso lado para nos ajudar, às vezes para até ser o nosso sócio, ou para ajudar mesmo no sentido de colocar em prática aquilo que você deseja, mas que faltam pessoas responsáveis por algumas coisas. Às vezes até mesmo um pedreiro, um serralheiro, algo do tipo, algum tipo de profissional, vamos colocar assim. Às vezes é tão difícil encontrar pessoas dessa área que tenham éticas, que tenham responsabilidade, que cumpra ali o seu horário e que consiga fazer aquele trabalho que você pediu do começo ao fim, sem te dar dor de cabeça. Se a gente souber mudar as nossas energias, atrair as coisas que a gente deseja para a nossa vida, o que a gente está precisando ali de imediato, fica muito mais fácil, né, fluir a nossa vida. Às vezes a gente perde tanto tempo com coisas bobas que eu digo que se a gente estivesse numa boa energia, talvez fluiria mais fácil. Talvez aquela pessoa que você precisa ter ao lado ali para exercer algo que você precisa ou para resolver algo para você e que você está batendo tanta cabeça para conseguir encontrá-la, você encontraria se sua energia estivesse boa. Então, olha o tanto de coisa, às vezes parece tanta besteira, mas o quanto a nossa energia ela favorece ou desfavorece para certas coisas nas nossas vidas. Aí eu falo que a energia ela é tudo. O banho diário do nosso corpo físico, ele é necessário para manter a gente limpo, para manter a gente todos nós cheirosos. A limpeza energética, que são dos nossos outros três corpos que possuímos, que eu já falei num outro vídeo que eu tenho aí no meu canal, inclusive eu peço a gentileza que vocês curtem esse vídeo, caso façam sentido para vocês esse tipo de assunto, que vocês possam maratonar nos meus vídeos anteriores, que um complementa o outro, né? Sempre algo interessante foi falado em outro vídeo que complementa o que eu falo agora. Então, curta esse vídeo, se possível, compartilhe, ajude eu crescer esse canal, fazer com que essa rede chegue em mais pessoas, que as pessoas possam ter acesso a esse canal e eu ajudar muito mais pessoa, que é a minha missão encarnatória, que é algo que eu amo fazer, é a minha paixão e eu faço com muito prazer. Então, quando nós cuidamos do nosso lado espiritual e energético, tudo flui e as coisas acontecem com mais clareza, com mais leveza, né? Nós não precisamos assim se preocupar tanto com certas coisas que tiram a gente às vezes do nosso caminho, do nosso norte. São tantas coisas que acontecem. Um exemplo, às vezes a gente contrata uma pessoa para uma reforma, uma coisa que era pequena, né? E acaba ficando desse tamanho. E nós não encontramos profissionais que sejam responsáveis ao ponto de fazer aquilo de forma correta para que não tenha problemas depois, né? É mais fácil a gente encontrar pessoas que nos causam problemas mais do que a gente tinha nesse sentido, porque às vezes não tem responsabilidade, assumiu e às vezes nem sabe fazer direito, ou acaba abraçando o mundo, ele pega o seu trabalho de mais 10 pessoas e nunca termina esse trabalho. Então, quando a gente trabalha a nossa energia, né, a nossa atratividade, a gente tem mais assertividade para encontrar pessoas
ou para encontrar ideais, aquele propósito que você deseja tanto na vida e que você está ali martelando, tentando chegar nele e não consegue, muda a sua energia. Comece a pensar também no seu lado espiritual e energético, não é só o físico, né? É claro que a gente deve agir para a gente conseguir as coisas nas nossas vidas, não é só sentar, cruzar o braço e esperar da espiritualidade um milagre. O milagre ele acontece desde que você também tenha a sua parte em ação. E aí tudo se completa e as coisas ficam bem mais fáceis. Então, uma das práticas, né, que eu acho muito importante, principalmente para a gente dormir, porque quando a gente dorme, a gente faz viagens astrais. Essas viagens astrais, elas nem sempre são para lugares favoráveis, lugares gostosos, lugares bonitos ou com contatos com os nossos mentores espirituais, que são seres muito elevados espiritualmente e que nos ajudam a ter uma clareza maior, né, a abrir ali a quebrar algumas ilusões e ter mais facilidades no nosso dia a dia. Porque a espiritualidade, ela é isso que ela faz, ela nos transforma por dentro, ela nos mostra o que tem que ser mudado dentro da nossa alma. E quem faz a transformação e atrai o milagre é você. É claro que eles facilitam nossos caminhos, eles estão realmente como facilitadores e mediadores, sempre eu falo isso, são como os professores nossos mesmos, né, da escola. Nós tivemos nossos professores que eram mediadores e facilitadores para a nossa educação. E a nossa mediunidade e os espíritos de luz evolutivos, eles também agem da mesma forma como professores, se bem que eles também têm uma troca bem interessante com a gente, porque se muitos aqui pensam que só nós aprendemos com a espiritualidade, vocês estão enganados, porque eles também aprendem conosco. É uma troca, né? Eles não vivem aqui nessa dimensão que nós vivemos, então eles aprendem muito com a gente, do que a gente vive aqui, de como funciona o nosso dia a dia nesse lugar, né, que é um lugar tão pesado de energia, é um lugar terreno, né? Então, para a espiritualidade, para algum certo de evolução espiritual, é uma energia muito densa. Eu quero dizer que é como terra mesmo, né? Terra não é pesado, então essa densidade eles sentem na energia deles, algum tipo de espiritualidade. Os anjos, por exemplo, que muitos acham que é o nosso mentor pessoal, que falam, cuida do seu anjo da guarda, né? E o anjo da guarda, ele não é o nosso mentor espiritual. Ou muitos conhecem o mentor pessoal, que é aquele que ele conhece a sua vida na palma da mão, né? Ele conhece desde quando você nasceu, conhece quais são os seus propósitos, quais são os seus ideais, quais são suas dificuldades, o que você deve mudar, o que não deve, ele sabe tudo. Só que a espiritualidade, ela tem um negócio que se chama ética. Eles não podem interferir nas nossas escolhas. Às vezes até nós temos o hábito de falar, será que eu faço isso ou será que eu escolho aquilo? Por exemplo, eu vou escolher uma profissão. Será que eu vou para a área da dança ou será que eu vou para a área da advocacia? Eles jamais vão chegar para você e falar, olha, eu acho que é melhor você ir para esse lado aqui, porque eles estariam interferindo, né, no nosso livre-arbítrio e até mesmo como consequência os propósitos das nossas vidas. Então, por isso que às vezes a gente tenta ali ter a lembrança de tudo que foi dito e resolvido antes de encarnarmos. Porém, esse esquecimento, ele é proposital, porque se a gente lembrasse da nossa vida anterior com clareza,
a gente não teria uma evolução espiritual, né? Uma evolução de encarnação mesmo, se a gente lembrasse da outra vida. Então é claro que em alguns momentos a gente tem lembranças que são necessárias para que nós possamos seguir no caminho da nossa essência, no caminho do nosso propósito, mas que muitas vezes esse caminho ele é alterado, né, pelas nossas escolhas mesmo, pelas nossas escolhas. Então, cuidar da nossa energia espiritual, e você cuidando da sua energia espiritual, você consegue sentir mais o seu mentor, você consegue sentir mais os seus guias espirituais, a gente consegue facilitar, impulsionar a nossa vida e chegar num objetivo mais rápido. Não que a vida a gente tenha que ter pressa, só que às vezes a gente fica batendo cabeça em algo que não vai nos levar a nada. E quando a gente cuida energeticamente de nós, da nossa mente, do nosso espírito, dos nossos corpos, isso facilita que a gente não fica perdendo ali tempo, tanto tempo, em algo tão desnecessário. Eu até tive uma questão essa semana que foi, por exemplo, o meu aniversário. Eu fiz aniversário semana passada e assim, eu amo fazer aniversário porque é uma data que, além de trazer uma afirmação ali, né, do que eu vim fazer nessa terra, do que eu estou fazendo, do que eu já fiz, da minha evolução, do que eu melhorei, de como eu era, de como eu estou, de como eu pensava, de como eu penso hoje. Então, assim, é um dia, gente, que eu vou falar para vocês. Eu fico tão fico assim refletindo mesmo sobre a minha vida, né? É um dia de reflexão. O que eu quero para minha vida, o que eu já fiz, quantas coisas eu já vivi, sobre a minha família, né? Sobre as pessoas que eu amo. São tantas mensagens maravilhosas de pessoas que nos auxiliam a ser melhores nessa vida, né? Às vezes a gente se perde ali em alguma coisa, e se a gente tem uma pessoa bacana do nosso lado, se a gente tem amigos, essas pessoas elas vão trazendo ali uma clareza, tirando o véu dos nossos olhos e mostrando às vezes coisas que em alguns momentos das nossas vidas a gente não consegue ter esse entendimento ou enxergar isso. Então eu sou muito grata pela vida que eu tenho e pelas pessoas que eu tenho junto a mim e pelas pessoas que eu continuo atraindo na minha vida, porque como é bacana atrair pessoas que tem assim até um propósito parecido com o seu, ou se não é um propósito igual, né, que eu também tenho ali uma diversidade de pessoas com propósitos diferentes, mas eu digo assim, são pessoas que têm tanta vontade de viver, são pessoas que têm tanta gratidão e que emanam energias tão gostosas, que é tão bom estar perto. E eu falo todos os dias, eu sou contemplada pela vida de ter o prazer de conhecer mais e mais pessoas que agregam tanto a minha vida, que me ensinam tanto, que compartilham experiências que acabam engrandecendo as minhas. E assim tem que ser, né? Porque eu já ouvi pessoas dizendo que gostam de viver na solidão, que não confiam mais em pessoas, que não fazem questão mais de ter amigos, que não fazem questão mais de conhecer novas pessoas na vida. E eu acho que pessoas que pensam desse jeito é que infelizmente não estão conseguindo para a sua vida atrair pessoas que fazem sentido para você, que
que fazem sentido para engrandecer ainda mais a sua vida. Então eu fico triste quando eu ouço isso, porque eu vejo que a pessoa que está dizendo isso está perdida. Não são as pessoas que ela não quer perto, né? Que ela não deseja conhecer, que são as erradas. Às vezes essa pessoa ela tá tão desiludida da vida, bateu tanto a cabeça aí, deu cabeçada, conheceu pessoas desonestas, pessoas que o fizeram sofrer e que hoje essa pessoa não acredita mais no poder do compartilhar, no poder de trocar ideias, de trocar experiências, de poder ali receber um carinho, de poder dar um carinho. Então, olha, o que eu falo para vocês é que pessoas transformam a minha vida todos os dias. E se eu estou nesse canal hoje, foi grandes pessoas que me transformaram e que me fizeram enxergar qual realmente era o meu propósito. O que eu amo fazer na minha vida, porque eu amo falar sobre a espiritualidade, sobre o desenvolvimento humano, sobre a nossa evolução, sobre a atração, né, de prosperidade, a atração do universo, sobre entender o mecanismo da metafísica, do porquê que esse tem tanta coisa e esse não tem nada, o porquê que uma pessoa ela tem tantas coisas e a outra não consegue, tem até o talento, tem tudo, mas não consegue atrair, né, o que ela merece de atração. Mas o que ela está fazendo com ela? Será que ela acredita nesse automerecimento? Será que nem essa pessoa que eu dei, né, o exemplo, que não acreditam mais em pessoas, que não acredita que uma pessoa nova, uma pessoa, ela pode agregar tanto à sua vida. Ela pode transformar e te fazer enxergar e te tornar tão grandioso com algo que você já é, você só não reconhece isso. Então, no dia do meu aniversário eu vinha falar com vocês, mas aí eu cheguei nesse assunto do meu aniversário para falar o quanto vocês são importantes na minha vida e de verdade, que eu até me emociono, porque se não fosse vocês assistindo o meu vídeo e se interessando por esse assunto, eu não conseguiria levar o meu sonho para frente, que o meu sonho é esse, levar para as pessoas clareza, né? Tirar a ilusão de que algumas coisas são tão ruins e não são, e que a vida é tão leve e tão maravilhosa, dependendo das escolhas que a gente faz, dependendo do ponto de vista, né, que a gente tem, dependendo da nossa evolução mesmo como pessoa e como espírito, porque eu acho que a gente só começa a ter uma visão maior do quanto é maravilhoso esse universo, de quantos caminhos existem, porque são caminhos assim que às vezes a gente nem alcançou ainda, mas que a gente vai alcançar, porque eu acho que quando existe fé, confiança, constância e um propósito que você quer chegar e que você está agindo para que isso aconteça, vai acontecer. Então, essa virada de chave, né? Ela é possível todos os dias. Só depende das nossas escolhas, dos nossos pensamentos, do que nós alimentamos pra gente. O que vocês alimentam, né? Vocês também pensam que, por exemplo, a humanidade não tem mais jeito? Que essa nova geração está perdida? Porque, olha, eu ouço tanta coisa
que de verdade dói até meu coração, porque eu não acredito nisso, eu não acredito que a humanidade está perdida, eu não acredito que essa nova geração não tem futuro, não tem nada a agregar, pelo contrário. Eu acredito que as pessoas que dizem isso, elas estão vivendo uma outra realidade, elas estão se encaixando numa outra realidade que é a realidade que ela resolveu abraçar para a vida dela, que é essa realidade de só ver tragédias, de só ver pessoas que reclamam, né? De viver e ouvir, por exemplo, sobre a política, que isso nunca terá jeito no mundo. Vamos fazer nossa parte. Eu acho que a nossa parte é fazer da nossa vida a melhor encarnação que nós já tivemos. É viver tudo e mais um pouco que a gente pode viver dessa vida, porque a vida ela é tão curta, ela passa tão rápida. Eu estava analisando no meu aniversário, eu já completei agora 46 anos, e eu falei, uau, meu Deus, voou. Parece que esses dias eu era criança, eu lembro até hoje de muitas coisas e a gente não tem noção do tempo, quanto a gente perde tempo com besteira, quanto a gente se alimenta de coisas ruins na vida. E eu digo alimentação de você fazer escolhas do que você assiste, das pessoas que você quer na sua volta, das pessoas que você convive ali. Às vezes, tudo bem, tem certas pessoas, até da nossa família, que a gente acaba ali convivendo por questão de educação e que elas pensam muito diferente de você, mas que você também não é obrigada a viver como ela, você convive bem, tá tudo certo, mas que no dia a dia você tem a oportunidade de estar com as pessoas que pensam como você, que têm o brilho no olhar, que gostam da vida, que gostam de viver, que acreditam que as pessoas são maravilhosas. Existem pessoas ruins, sim, gente. Eu acho que nessa vida existe tudo de bom e tudo de ruim, só que você escolhe o lado que você quer ficar. Você escolhe a realidade que você quer viver para a sua vida. Qual é a realidade que você está escolhendo? Você está escolhendo todo dia ligar a televisão e ficar vendo só coisas ruins? É claro que eu sempre falo isso, eu não vivo dentro de uma bolha, porque eu já ouvi isso, que eu vivo dentro de uma bolha onde eu quero viver no país, no país da Alice, aliás, agora eu esqueci, gente, lá no mundo da Alice, no País das Maravilhas, né? Falei tudo ao contrário. Mas a realidade que eu escolhi viver para mim é uma realidade maravilhosa, que existem pessoas maravilhosas e são essas pessoas que eu estou atraindo para minha vida, sim. Porque eu decidi que eu não quero viver num mundo onde existe maldade e que eu vou ficar ali alimentando para minha vida que só a maldade existe, que eu não posso mais confiar em ninguém, que todas as pessoas são ruins, que se eu for por aquele caminho vai acontecer tal coisa, se eu for por esse caminho vai acontecer tal coisa. É claro que vai acontecer, porque eu tenho isso como verdade na minha vida, não é isso? A gente escolhe. Então, se acontecem tantas coisas ruins e que você atrai tantas coisas ruins para sua vida, são escolhas erradas que você está fazendo. São caminhos que você tem um livre arbítrio para escolher se eu vou por esse lado, né? Ou se eu vou por aquele lado, né? Se eu vou para o lado da luz ou se eu vou para o lado somente das trevas. Então, você tem essa opção e eu prefiro escolher o lado da luz sempre. E é por isso que eu também atraio pessoas que também me emanam tanta luz e tanta energia boa.
e que eu gosto de estar junto, que eu gosto de conversar, eu gosto de trocar ideias, a gente troca experiências e com isso, tanto a pessoa quanto eu, a gente vai agregando cada vez mais a nossa vida, a gente vai crescendo, né, com as experiências do outro e a pessoa também cresce com as nossas experiências. Às vezes somos capazes até de interferir mesmo, mas interferir para coisa boa, né? Às vezes a pessoa tá ali, às vezes está xoxa, tá chateado, tá triste com alguma coisa, não tá conseguindo ter uma visão clara, de repente é um momento difícil que essa pessoa tá passando, e que uma palavra sua, às vezes um gesto, às vezes um comportamento, ou o compartilhamento de uma experiência sua, ele muda total aquela pessoa. Ele muda, ele dá uma virada de chave e a pessoa fala, nossa, é verdade, por que que eu tô assim? O porquê que eu tô levando isso com verdade? O porquê que eu ainda tô vivendo esse luto diariamente, todos os dias, anos e anos e anos, e não viro a chave da minha vida. Então, eu entrei nesse... Vocês devem estar até pensando, e as práticas? Cadê? O que que você vai ensinar para a gente se tornar atrativo? Eu já estou ensinando. Quando você faz novas escolhas e escolhas saudáveis para a sua vida, porque você sabe o que é saudável, é como alimentação. A gente não é besta, né? A gente sabe o que a gente come de bom e o que a gente come de ruim, o que faz mal pra gente e o que não faz, né? E a mesma coisa são as nossas escolhas diárias. Se você vive reclamando, se você vive achando que todas as pessoas são ruins no mundo, se você vive achando que, eu não posso passear, não posso virar a esquina que vai acontecer tal coisa, então você já está atraindo para a sua vida todas essas coisas porque você acredita. E a gente atrai as coisas para nossas vidas com aquilo que a gente tem como verdade, que é com aquilo que a gente tem como sentimento. E a pessoa que acredita em tudo isso, na parte ruim do mundo, ela tem esse sentimento de que realmente a vida não tem mais jeito, que tudo tá perdido, que todo mundo é ruim, que ninguém mais é confiável, que hoje em dia não dá para confiar em ninguém, que todas as pessoas são ruins, que todas as pessoas são más, que todas as pessoas são desonestas, e não é assim, né? Então, esse já é um ponto que eu cheguei, que eu falei com vocês, que eu acho que é um dos principais para a gente mudar, para a gente virar a chave e mudar para que você possa atrair tudo, mas tudo que você deseja, porque tudo que você deseja é possível atrair, né? São com práticas energéticas que eu vou ensinar, são com mudanças de hábitos, são com mudanças de pensamentos, são com mudanças de sentimentos e emoções. São com curas que a gente tem que fazer todos os dias, diariamente, curar aquilo que nos fere, curar aquilo que nos faz mal. Não é ficar ali se alimentando de algo que está te fazendo mal todos os dias e achar que está tudo bem, que minha vida vai ser maravilhosa mesmo eu tendo essas atitudes, né? É como eu ouvi esses dias uma história, inclusive de uma pessoa muito conhecida também nessa área de espiritualidade, de atração de prosperidade, enfim, de novos hábitos motivacionais, espirituais, emocionais, e ela contou uma história que eu achei bem interessante para compartilhar aqui. Ela dizia assim que um cachorro entrou, né, numa sala com vários espelhos, a sala era toda espelhada, e esse cachorro, ele era muito, muito, muito feliz, apesar de morar na rua, né, de não ter uma casa, um carinho, um aconchego de pessoas que o amavam. Ele era um cachorro muito feliz, porque ele era livre, ele podia fazer o que ele queria, né? Ele podia acreditar no que ele queria.
E ele entrou nessa sala tão feliz, abanando o rabo, pulando, brincando com o espelho. E quando ele abriram aquela porta, eu até me arrepio porque eu não estou sozinha, gente. Eu tenho acho que um exército de mentores, de guias espirituais comigo nesse momento, porque eles sabem o quanto esse canal para mim é importante, o quanto eu quero ajudar as pessoas a mudar a cabeça, a ter fé, a ter confiança, constância e confiar que tudo é possível nessa vida. E aí quando abriu essa porta, esse cachorro saiu e ele encontrou vários outros cachorros muito felizes. Saíram correndo, brincando, com pessoas querendo abraçá-los, com pessoas querendo fazer carinho neles. E esses cachorros todos ganharam um lar muito feliz. E aí colocaram também um cachorro que não acreditava mais em ninguém, que perdeu a confiança devido às coisas que passou na vida, as pessoas que judiaram dele, as pessoas que o fizeram sofrer, os lugares, né, que ele passou e que ficou registrado ali como ruim na vida dele. Então ele entrou muito bravo, mostrando os dentes para o espelho, querendo atacar aquele cachorro que ele via no espelho, que na verdade era ele. E quando ele saiu dessa porta, ele também encontrou outros cachorros muito bravos, todos brigando, todos indo para cima dele, ele indo para cima dos cachorros. E essa foi uma reflexão que, apesar de triste, porque tudo que envolve animal, eu acho que entristece muita gente, mas é uma reflexão sobre nossa vida, como nós somos, o que nós decidimos, quais são os caminhos que você quer seguir, o que você está querendo para sua vida. Você está querendo ser abraçado pelo mundo e ganhar uma oportunidade maravilhosa, como aquele cachorro ganhou, né? De ter vários amigos, de ter uma nova casa, de ter um lar quentinho, de viver experiências maravilhosas, porque ele confiava, apesar de toda a dificuldade que ele passou na vida, ele confiava que a vida valia a pena, ele era feliz, ele vivia livre, ele tinha gratidão por tudo, até mesmo pelas más experiências que ele viveu. E ou você quer ser o cachorro que infelizmente estava tão machucado por dentro, estava tão desacreditado da vida, que ele não foi capaz de atrair para a vida dele uma vida melhor, uma vida feliz, uma vida que realmente valesse a pena e que ele dissesse: nossa, não importa o que eu passei, não importa os obstáculos, não importa as pessoas desonestas, as pessoas que me maltrataram, os lugares ruins, mas eu consegui, né, atrair algo muito melhor para minha vida. Então a gente atrai aquilo que infelizmente a gente emana, né? O sentimento de verdade que muda a nossa vida. Então pensa em tudo isso. Eu falei do meu aniversário, não foi nem para receber os parabéns, mas se eu receber também eu vou ficar muito feliz. Mas foi para dizer que no dia do meu aniversário, acho que minha mãe vai até ver, a minha mãe, ela não estava bem e precisou ir para o hospital. E eu a levei para o hospital e ela disse: nossa, eu vou estragar seu dia, você tem isso para fazer, você tem aquilo para fazer. Só que ela não sabe que eu estava muito feliz, apesar dela não ter se sentido bem, e eu já tiro a preocupação de vocês que ela está bem agora. Foi algo só momentâneo, mas que nós ficamos ali 4 horas no hospital. Mal sabe ela que eu estava muito feliz
apesar de ter deixado de fazer certas coisas que eu ia fazer, que eu já tinha programado na minha cabeça, mas eu estava feliz porque ela teve um bom atendimento. Graças a Deus ela tem um atendimento maravilhoso, né? Ela tem essa oportunidade e que o que estava valendo ali a pena para mim era ela ficar bem também, porque é uma pessoa que eu amo e não adianta eu estar bem se ela não estivesse. Então é sobre isso que eu até me emocionei, porque é a gente saber ver os problemas, ou eu não diria nem problemas, mas as adversidades da vida que acontecem, né? Que às vezes, se fosse uma outra pessoa, no dia do aniversário, poderia realmente ter esse pensamento: nossa, perdi o meu dia, nossa, agora aconteceu tal coisa, acabou, né? E não, eu realmente fui com gratidão e voltei com sentimento de gratidão por não ser nada de ruim, né? Foi só realmente ali um desconforto, algo que levou a pressão dela a subir, mas que eu realmente fui grata pela oportunidade de eu estar naquele momento e poder levá-la, e de depois ver que era algo mais simples e que ela também ficou bem. Então, resumindo, foi um dia maravilhoso para mim. Eu sou muito grata. E eu sou muito grata pela minha mãe. Eu sei que ela vai ver esse vídeo, porque ela é uma das pessoas mais que mais me incentivam na vida. Eu tenho aí outras pessoas muito importantes, mas ela sempre tá ali fazendo de tudo para me incentivar, e ela é uma das primeiras espectadoras desse canal. Então é isso. O que eu queria trazer para vocês é qual é a visão que vocês estão escolhendo ver, de que forma vocês estão escolhendo ver a vida. Vocês estão, quando acontece uma adversidade ou algo de ruim, que a nossa vida ela é uma inconstância. Não existe a possibilidade de termos o controle sobre a nossa vida, né? Apesar de ser importante a gente fazer planos, projetos e ter um propósito a seguir, existem coisas que acontecem no meio do caminho, e que não é porque essas coisas acontecem que eu vou desistir de viver algo que eu planejei, ou que eu vou me revoltar, né? Ficar com raiva porque não aconteceu da forma que eu gostaria que acontecesse. E também existe a possibilidade de termos que abortarmos o nosso plano, de fazer uma nova rota, né? Que eu tenho até um grande professor de espiritualidade que ele diz que a derrota é você traçar uma nova rota. Então a derrota não é você se sentir, a vida acabou, eu não tenho mais jeito, ou então, não tem mais como fazer isso que eu queria fazer. Não, você só vai traçar uma nova rota. Às vezes para seguir no mesmo propósito, mas por um outro caminho, às vezes um pouco mais longo, às vezes um pouco mais curto, às vezes um pouco com mais obstáculos, mas que às vezes essa derrota ela é importante, né? Que tem um sentido ainda muito maior para o seu crescimento. E como é bom quando a gente tem esse conhecimento e essa sabedoria de entender que a vida é uma inconstância, e que mesmo que aconteça fatos de inconstâncias que você não tinha planejado para aquele dia, tá tudo bem,
porque a gente sempre tem que ver o lado bom da história, né? Eu sempre vejo o lado bom da vida. Eu estou do lado bom, eu não quero estar do lado ruim. Eu não quero viver coisas ruins, né? E é isso, gente. Agora finalizando para ensinar para vocês além de tudo isso que faz parte, sim, de mudanças que vão nos levar a caminhos de prosperidade, que vão nos levar a atrair dinheiro, porque você vai atrair dinheiro quando você estiver bem com você. Se você está com raiva do mundo, não tem como você atrair coisa boa, e o dinheiro é uma coisa boa, porque o dinheiro ele nos traz a liberdade, né? Ele nos traz o conforto, ele nos traz a oportunidade de viver grandes experiências e tá tudo bem, né? Viver o dinheiro não é pecado, aliás, o pecado não existe. É um vídeo que é legal para eu fazer no próximo aí, que pecado não existe, né? Quem implantou essa ideia foram religiões que queriam ter ali o controle das pessoas, acreditando que se fizessem tal coisa, eles seriam pecadores. E com isso, essa religião acabava ali dominando e, como que eu diria, a pessoa ela não teria sabedoria o suficiente, liberdade o suficiente para conseguir debater com essa religião coisas que não eram legais também. Enfim, espero que vocês tenham gostado muito desse vídeo, que façam sentido para vocês. Se vocês curtirem esse vídeo, vocês me ajudam demais, demais de verdade, porque eu quero muito crescer dentro dessa rede para alcançar mais gente, porque é o meu objetivo de verdade, chegar em lugares muito maiores para ajudarem muito mais pessoas que não estão conseguindo sair desse looping de viver uma vida de tristeza, de depressão, de escassez, de dificuldade financeira, né? De dificuldade espiritual, de influências espirituais, emocionais e até físicas que acabam se tornando e atrapalhando a vida dessas pessoas. E para terminar, eu vou ensinar aqui uma prática que eu faço. Aliás, eu vou ensinar duas. Uma delas é antes de dormir, vocês colocarem num papel, escreverem num papel tudo aquilo que vocês desejam viver, né? Hoje se fala muito do Ho'oponopono. O Ho'oponopono, para mim, ele tem sentido a partir do momento que você consiga gerar sentimento e emoção dentro do seu coração. Porque, como eu disse, que é o sentimento e a emoção que te faz atrair aquilo que você está sentindo, é de verdade o que você está sentindo no momento do Ho'oponopono que você vai atrair ou não aquilo que você está dizendo, né? Aquilo que você está repetindo. Então, muitas vezes, as pessoas falam assim, mas isso não deu certo para mim. Eu falei e não aconteceu. É porque somente falar não vai resolver. Porque se falasse e resolvesse, seria muito fácil. O que você tem que fazer é que quando nós falamos e que nós sentimos aquela fala como verdade, é uma confiança que aquilo vai acontecer, realmente acontece. Porque você vira uma chavinha no seu subconsciente, que é o que te deposita ali tudo que às vezes você não quer lembrar. Às vezes você tá ali confiando em algo que vai acontecer, de repente, sei lá, uma proposta de trabalho muito boa, e você fala assim, nossa, vai dar tudo certo, eu vou conseguir. E aí vem uma vozinha lá no fundo falando, você é boba? Mas você não lembra daquela vez que você reprovou numa dinâmica, que você foi reprovada numa entrevista, que não te chamaram?
Você não vê que você não é capaz de entrar numa empresa dessa? Isso é o nosso subconsciente nos lembrando de fatos e traumas que nós vivemos e que tanto nos faz mal se a gente relembrá-los, mas a gente pode reprogramá-los, né? Então, eu tô falando de mais uma coisa que eu não ia falar nesse vídeo, que já é assunto para um outro, mas que é a reprogramação da nossa mente, que a gente consegue fazer isso. Então eu vou ensinar também, aproveitando a minha emoção e o tempo que vocês ficaram comigo, agradeço demais. E agradeço por estarem aqui comigo, que vocês são muito importantes. E eu vou ensinar também a parte de reprogramação, porque é importante quem pratica o Ho'oponopono entender que deve sentir de verdade essa emoção e esse sentimento que vai atrair aquilo que você está ali emanando para o universo, aquilo que você está repetindo, né? Aquilo que você está declarando para o universo. Então, antes de dormir, é sempre importante um horário bom que o nosso cérebro ele dá uma descansada. Na verdade, é claro que ele não vai parar, mas ele dá uma desacelerada. E no momento que ele desacelera, o nosso subconsciente ele fica mais preguiçoso. Então ele não vai te dizer, né? Olha, você não vai conseguir isso não. Olha, você já viveu isso aí, ó. Vai se repetir. Então ele não vai ter a capacidade de fazer isso dentro deste horário das 22 horas, quando você fazer ali afirmações, declarações para o universo e principalmente sentir isso no seu coração como verdade. Quando você cria na sua mente uma verdade de que você vai conseguir isso, e seja você declarando, fazendo Ho'oponopono, seja você escrevendo num caderno o que você deseja, né, e acreditar naquilo como verdade, sempre antes de dormir. Quando você dorme, a sua consciência, você fazendo isso às vezes, né? Às vezes tem pessoas que querem fazer todos os dias, a questão das afirmações, tá? Mas o exercício energético é para fazer todos os dias, que eu vou ensinar. Mas a reprogramação e as declarações, a reprogramação também é legal fazer todos os dias, agora as declarações fica a critério de vocês. Então, antes de dormir, então aí como esse subconsciente ele dá ali uma vacilada, o consciente ele afirma que aquilo é verdade e ele acredita que aquilo é uma verdade na sua vida e é onde você consegue atrair. Mas o porquê que eu falo que é a partir das 22? Porque isso só acontece em pouco tempo, né? Se você já dorme muito tarde ou até mesmo de madrugada, o seu cérebro ele já trabalhou esse horário aí de reprogramação. Não que não seja possível fazer em outros horários, até mesmo durante o dia, mas os horários de melhor que você pega ali seu subconsciente na curva é a partir das 22 horas e quando você acorda, que você também ainda está com o cérebro desacelerado, né? E aí você consegue ali colocar as suas afirmações, ler as suas afirmações no seu caderno, ou então você cria um cartaz mesmo, que você vai colocar ali imagens. Eu quero um carro. Você vai colocar a imagem do seu carro que você quer, da viagem que você quer fazer, da casa que você deseja atrair, da minha parte espiritual muito bem resolvida, da minha saúde, você ali praticando exercícios físicos, meditação, né? Então você pode trabalhar todos os campos nesse cartaz, colocando imagens de amor, de relacionamento,
da área financeira, né? Da área emocional, você muito bem resolvido. Só que esse cartaz não pode ficar à vista de todos. Você vai ver esse cartaz e vai guardá-lo. E de vez em quando você pega para lembrar sobre o seu propósito, sobre o que você deseja, sobre os seus sonhos. E praticando essas afirmações ou escrevendo no caderno o que você deseja, à noite ou pela manhã, você facilita que o seu cérebro ele acredite de verdade que você já está vivendo essa realidade, né? Então você está criando, na verdade, uma nova realidade para o seu cérebro. Isso é uma reprogramação. E o exercício para que vocês retirem todas aquelas energias negativas do dia, de preocupações, ou às vezes alguma coisa que você atraiu de uma pessoa, ou você atraiu ali um obsessor até mesmo devido aos seus pensamentos, às vezes de preocupação, às vezes não agindo como eu falei no início do vídeo, né? Vendo coisas ruins, assistindo coisas ruins, alimentando coisas ruins dentro de você, pensamentos, imagens, notícias, pessoas que só reclamam do seu lado. Então você tem a possibilidade de fazer ali uma limpeza energética. É claro que para dar certo a essa atração de prosperidade, vocês viram aí que são vários passos, né? Não é num passe de mágica que a gente consegue atrair tudo de melhor para a nossa vida. São passos importantes que você tem que tomar, são decisões. É uma mudança de vida, como se fosse uma mudança alimentar. E aí o que você faz? Você, antes de dormir, né? Você fez lá suas afirmações. Quem pratica o Ho'oponopono pode praticar o Ho'oponopono. Para quem não conhece o Ho'oponopono, eu vou deixar aí na descrição, né? O que você deve falar. E aí, fazendo tudo isso, você vai colocar uma música bem tranquila. Pode ser a música que te leva para o seu eu divino, para dentro de você. É um momento seu que você não vai ficar pensando em dívida, em despesa, em boleto, em resolver algo no outro dia. Você vai viver o seu momento como se não existisse o amanhã. E aí você coloca a sua música tranquila, pode ser uma música até com alguns elementos naturais, por exemplo, ouvir o mar, ouvir as folhas, né, de uma mata, ouvir uma cachoeira, ouvir a chuva, fica ao seu critério, ou então somente uma música que te traga paz, independente que essa música talvez tenha alguém cantando. Desde que te traga paz interior, tá tudo certo. E aí você vai fechar os seus olhos, você vai imaginar uma chama violeta, né? Porque a chama violeta, o raio violeta, ela é da transmutação. Ela dissolve todas as energias negativas. Se você realmente tiver fé e fizer correto, como eu estou ensinando, você vai tirar todos os obsessores da sua vida, isso fazendo todos os dias. É como se fosse um banho de limpeza, né? Não adianta fazer num dia e no outro não. Então você vai imaginar uma chama mesmo, um fogo violeta, né? Tomando todo o seu corpo, sempre de baixo para cima, sempre dos pés à cabeça, aquele fogo pegando no seu corpo. Se você tem dificuldade para criar essa imagem na sua mente, Fernanda, eu não sei ver isso. Coloca lá na internet, chama a violeta, você vai ver, olha bastante, cria ali uma imagem criativa na sua cabeça, que no momento que você for fazer essa meditação, vai ficar mais fácil você relembrar
essa imagem e você criar o que eu estou te dizendo aqui. Então você vai imaginar essa chama violeta queimando dos pés à cabeça, todas as energias ruins. Nesse momento você vai chamando pelo seu amparo, seja ele qual você acredita, o seu mentor espiritual, os guias espirituais, ou o que você acreditar, e você chame eles, que eles estejam ao seu lado, que se existir algum tipo de obsessão, que eles levem junto a espiritualidade, essa obsessão, que não deixe ficar com você, não deixe ficar na sua casa, não deixe atrapalhar a sua vida. Isso você vai imaginando aquela chama em algum tempo no seu corpo, nos seus chakras, dos seus pés, do seu pé à cabeça. E aí depois, antes de finalizar, depois dessa limpeza com essa chama violeta, em alguns minutos você vai ficar ali com essa chama violeta queimando todo o que existe ali ao redor do seu corpo e tomando de dentro para fora, de fora para dentro o seu corpo. Você vai pedir a proteção do raio azul, aí você vai imaginar um campo de proteção azul como se fosse uma luz envolta ao seu corpo, fechando o seu corpo, né? Trazendo proteção para que nada ruim aconteça, para que nenhuma energia negativa que não seja sua consiga aproveitar da sua energia, e que essa proteção também proteja toda a força da transmutação que você teve. Desculpa, gente, antes de dormir. Depois disso, você pode dormir em paz. Além disso, você pode pedir para o seu mentor te ajudar a ter viagens maravilhosas, astrais, para colônias espirituais maravilhosas, ter contato com a espiritualidade. Desculpa, gente. E é isso. Vocês não têm ideia, fazendo esse exercício, só de falar para vocês, minha orelha está queimando, meu corpo está queimando. Quando vocês praticarem isso diariamente, vai ficar muito mais fácil de fazer em qualquer momento e de ter uma maior visualização. Às vezes você fala, ai Fernanda, mas eu não consegui fazer direito, eu não consegui ver direito tudo isso que você falou. Não tem problema, todos os dias faça e todos os dias imagine do seu jeito, desde que aconteça essa transmutação do raio violeta e no final você feche o seu corpo com o raio azul, não deixe o seu corpo aberto para que você não acesse dimensões, dormindo, dimensões negativas. E com o seu corpo fechado, você está protegido de ser vampirizado por espíritos ruins ou até mesmo por pessoas vivas que tentam te acessar durante o seu sono. Porque se você não sabe, isso é possível. Aí já é para outro vídeo. Olha quanta coisa tem para ensinar para vocês. E é isso, gente. Pela manhã também existe um exercício que é bem legal para trazer muita vitalidade, para trazer muita disposição durante todo o dia. Você vai acordar, aí você, se quiser fazer suas afirmações de Ho'oponopono, faz, senão você já pode ir direto para essa prática. Então, antes de qualquer coisa, você vai se imaginar ali numa praia, né? Colocando os seus pés na onda, dando um mergulho dentro dessa praia, dentro desse mar maravilhoso, limpando todo o seu corpo, né, de qualquer energia negativa, trazendo vitalidade, trazendo energia, limpando e te curando emocionalmente, né? Limpando os seus sentimentos e suas emoções. Depois você vai sair do mar, vai olhar para um sol maravilhoso e esse sol você vai sentir que os raios dele adentram o seu corpo, aos seus poros, aos seus chakras, né? Descendo ali da cabeça aos pés,
uma luz bem forte, amarela, com os raios brancos, subindo e descendo em volta ao seu corpo, né? Formando ali espirais, subindo e descendo essa energia no seu corpo. Faz isso algumas vezes, por alguns minutos. Depois você vai sentir uma explosão de luz, como se você fosse um próprio sol. Você vai se tornar o próprio sol. E depois disso, você peça proteção a algum, o arcanjo Miguel ou aos mentores do raio azul, que também crie um campo de energia azul em volta ao seu corpo, protegendo toda aquela energia do sol, toda aquela vitalidade, que seu dia seja maravilhoso. E assim será, se vocês mudarem os pensamentos, os sentimentos e praticarem meditações como essa. Eu desejo para você uma ótima vida, que vocês sempre sejam muito bem-vindos nesse canal, que se vocês puderem me ajudar, porque aqui vocês têm aulas, né? Muito legais, eu pelo menos gosto muito do assunto e são coisas muito sérias. Eu já estudei há praticamente aí quase 30 anos sobre a espiritualidade e não encontrei tanta facilidade, né, como hoje tem aí na internet, então eu tive que buscar mesmo estudando e galgando esse caminho, e é muito bom tê-los por aqui. Se possível, clica nesse vídeo, curte muito esse vídeo, manda para aquele seu amigo que está precisando atrair coisas boas na vida dele, que está precisando virar a chavinha, que está precisando mudar a mente dele ou espantar um obsessor da vida dele. Que com esses exercícios, quem puder praticar e depois colocar aqui no comentário o que mudou, né? O que vocês sentiram, vai ser muito bom para mim também. Até mais, até o próximo vídeo. Um beijo para todos.